Sou ou estou cristão? Atos capítulo 11, versículo 26 está escrito: Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu quero explicar a diferença de sou cristão e estou cristão. Ser cristão é um estado definido, ou seja, a pessoa é e será em qualquer lugar, no presente e no futuro. Estar cristão é momentâneo. Em um momento a pessoa pode ser ou não. Em um lugar a pessoa pode ser e em outro não. É algo indefinido. Às vezes a pessoa é conforme a conveniência ou interesse. Na verdade, diante de Deus, não existem estas duas opções. Ou a pessoa é cristã ou não é. Na verdade, ser cristão é uma decisão definitiva. A pessoa pode até se desviar, porém, ela estando desviada, já não é cristã, deixou de ser. E pode até voltar a ser no futuro. Por isso, na realidade, a pessoa é cristã ou não. Agora, se você fosse definir sua situação, você é ou está cristão ou cristã? Vamos observar atentamente o contexto desse texto, onde os discípulos de Cristo, Barnabé e Saulo, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui pela primeira vez aparece a palavra cristão, que no grego significa pequeno Cristo. Em um sentido mais amplo, significa seguidor de Cristo, aquele que lhe obedece e segue os seus ensinamentos, que pensa, sente e age semelhante a ele. Podemos tirar lições valiosas para nossas vidas nesta passagem, principalmente para nos ajudar a definir quem é ou está cristão. Algo muito importante para se observar é o seguinte: Saulo e Barnabé não se autodenominaram cristãos. Eles não disseram para as pessoas: nós somos cristãos ou pequenos cristos. Mas as pessoas fizeram isso por causa de suas atitudes e obras. Ou seja, são as minhas obras e atitudes que vão definir quem eu sou e não exatamente minhas palavras. Então, segundo este texto, quais foram as atitudes ou características de Saulo e Barnabé que os levaram a serem reconhecidos ou denominados de pequenos cristos ou cristãos? Primeira característica: eles se reuniam com a igreja, ou seja, com o corpo de Cristo, com aqueles que professavam a mesma fé, para adorar, para cultuar a Deus, para orar, receber oração e serem ministrados ou alimentados pela palavra. A pessoa que gosta, que tem prazer em congregar, em cultuar, esta pessoa é cristã. Quem não gosta, quem não tem prazer em congregar ou cultuar a Deus, esta pessoa possivelmente está cristã. E isso quando vai para a igreja. E às vezes nem assim, pois muitos vão para a igreja, mas não conseguem cultuar a Deus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Em outras traduções fala: não deixemos de congregar. Continuando o texto: segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Fica aí o recado. Segunda característica: eles ensinavam a palavra de Deus, cumprindo a ordem de Jesus Cristo em Mateus 28:19, que diz: ide e ensinai. Sendo que também é compromisso do cristão pregar a palavra, evangelizar,
conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também testemunhar de Cristo em sua vida. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem é cristão está sempre na ativa, produzindo frutos, assim como está escrito em João 15:16, que Jesus Cristo fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos. Amém? Terceira característica: eles eram discípulos de Cristo, ou seja, eles seguiam e obedeciam aos seus ensinos e mandamentos. Então não vamos nos confundir e confundir as pessoas. Eu não preciso dizer para o mundo que sou cristão, crente ou evangélico. Vamos deixar as pessoas nos chamar de cristãos ou pequenos cristos, por causa de nossas atitudes e obras. A luz e a presença de Cristo são inconfundíveis. Até os demônios reconhecem. Fato que aconteceu em Atos capítulo 16 e versículo 17. Uma jovem possessa falou o seguinte de Paulo e Silas: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Então, se a pessoa não segue os passos de Cristo, não lhe obedece, não pratica os seus ensinamentos e nem tem suas atitudes, não pode ser considerada cristã. Ou seja, não pode dizer: eu sou cristã, eu sou cristão. Que eu e você possa dizer: eu sou cristão, porque eu congrego e faço parte do corpo de Cristo, porque eu ensino e prego a palavra, porque o meu testemunho prova isso, porque eu sou discípulo de Cristo. Se você de fato quer ser cristão ou cristã, Jesus Cristo precisa ser Senhor de sua vida. Você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador e viver conforme sua palavra. Quero orar por sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pessoas estão entregando suas vidas a Ti, arrependidas de seus pecados e Te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoa os seus pecados, os nossos pecados, e escreve uma nova história para estas pessoas e derrama da Tua graça para que todos nós possamos perseverar até o fim e andar conforme a Tua vontade. Nos ajuda, Espírito Santo, no processo do novo nascimento, da regeneração, da santificação, e cumpra em nossas vidas todos os Teus planos. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com a graça de ser verdadeiramente cristão ou cristã. Amém?